Olá, sou o professor Wellington. Atualmente estou na Escola Municipal Sobral Pinto e participei de um momento muito rico, interessante, que foi uma reunião com famílias atípicas que aconteceu nesse dia 11 de setembro de 2024, em que ouvimos o relato de várias mães sobre seus filhos, diagnóstico, como lidam com a questão de toda a situação que nós sabemos que envolve as famílias que têm crianças com deficiência, principalmente quando são da saúde mental, como autismo, TDAH, etc. Falei um pouco também sobre minha filha Dandara, os desafios, de como que eu e minha esposa, que é professora aposentada, mas como professores lidamos com o autismo grave, em que nossa filha não tem perspectiva de sequer escrever o nome. Mas foi muito rico o momento e partilhamos muito e saímos muito emocionados e contentes desse encontro. Confiram alguns trechos. A aceitação, ela é mais de, às vezes até remorso, sabe? Meu filho foi diagnosticado com autismo aos 26 anos e eu não tive problema em aceitar ele ser diagnosticado com autismo. Mas o que mais me marcou e que às vezes eu fico, e hoje eu sou bem mais tolerante com ele, foi quantas vezes eu violentei meu filho querendo que ele fizesse coisas que ele não queria fazer, porque eu achava que ele estava sendo mal educado, que ele estava sendo grosseiro. Então, quantas vezes eu falei para ele, você tem que cumprimentar, e aí eu fui treinando ele, muitas vezes com violência mesmo, não física, mas o jeito da gente falar. Hoje eu entendo que é uma violência, porque quando a gente marca as pessoas e a gente lembra, porque a gente, de certa forma, foi violenta, teve uma comunicação violenta com ele. Então, isso me marcou muito. Ele é um autista de alto funcionamento, ele fez faculdade, fez trabalho, mas ele... que não tinha todo esse aparato e essa constância no atendimento, esse direcionamento pedagógico e esse cuidado que a escola hoje tem com as crianças especiais. Então, quando eu assumi aqui no Sobral Pinto como professor, e eu sempre gostei muito de dar aula para quartos e quintos anos, e eu percebi ali uma ou duas crianças na minha sala, com cuidados, que necessitavam de cuidados especiais, para mim foi, peraí, deixa eu ver, eu preciso aprender a lidar com tudo isso. E o caminho que eu busquei foi o caminho do afeto mesmo, do cuidado e de estar sempre atento. Mas mesmo assim me preocupava, porque tinha que ter um direcionamento pedagógico específico, uma atenção especial, e que não era da acompanhante, era o cuidado meu enquanto professor, regente, titular daquela sala, e eu me imbuía de muita responsabilidade. E eu alertava a acompanhante e dizia para elas o seguinte: não me deixe pecar, não me deixe que as... E a neuropediatra foi categórica, ele não tem TDAH, não tem. E aí, com esse não tem TDAH, o que fica na cabeça da gente? É desleixado, é descuidado, e aí você vai. Não pode, tem que dar conta, tem que fazer, tem que entregar os treinos no dia certo, não pode esquecer. Que ele é muito inteligente, mas ele perdia muitas notas porque ele esquecia de entregar os trabalhos, esquecia de ir para casa, esquecia, né? E aí, quando ele fez 18, ele foi crescendo e a coisa foi assim, piorando, né? A questão da distração, a questão da falta de se organizar bem e tal, foi piorando.
E aí nós fizemos um outro diagnóstico, agora já mais velho, e ele mesmo falando sobre si, naqueles questionários que responde e tal, com o psiquiatra. E o psiquiatra falou, olha, TDAH com certeza. E aí a gente entra nesse coisa de remorso, né? Que a gente acha que era um desleixo, uma desatenção proposital, né? E aí ele começou a tomar a medicação. E nos primeiros dias que ele tomou a medicação, eu falei com ele, filho, como é que você está se sentindo? Né? Como é que está sendo o remédio? Ela fala da minha mãe, hoje minha mãe está com 74 anos, e ela diz assim, que vai ser planeirinha sem mim. Aí eu falei, mãe, aí eu fui pensando na mãe enquanto mulher que dedicou, né, 30 anos da vida a cuidar da minha irmã, e aí com 74 ela tem a preocupação de o que vai ser da minha irmã sem ela, né? E aí mesmo que a gente diga assim, mãe, mas ela tem irmã, né, tem família, mas o sentimento de mãe, né? Aí quando a mãe do José fala assim, a música tem 2 minutos, e às vezes eu tenho que buscar a minha mãe por esse lado dela ter 2 minutos para ela. Então mãe, põe uma música, faz um escada-pés, porque hoje mora a minha mãe e minha irmã. A gente vai visitar fim de semana, cada 15 dias, mas né, enfim, a gente não está na rotina diária. Então eu falo que mãe, é importante a senhora ter um momento de fazer a unha, de ir ao salão, de dar uma passeada sem ela, organiza, de eu vou ficar com ela esse final de semana, para você ter os seus 2 minutos. Você respirar, sempre ali com as medicações na hora certa, cuidando da alimentação, dos sons que eu vou tomar, atento se uma crise vai chegar, porque chega de nada mesmo ela sendo acompanhada. Então, vocês, né, que são mães, eu não sou mãe biológica, vocês que são mães e pais, pensar nesses 2 minutos de respiro, porque hoje é isso que me marca. A minha mãe com 74 anos seu papai. Eu queria ser beleza. É isso aí. A minha experiência com o espectro, né, assim, quando eu ainda tinha uns 2 anos e meio, que começou a andar com uns 2 anos, 2 anos e pouquinho. Cheguei no trabalho até hoje, mas às 9h45 da noite eu cheguei, eu estava assim só para sentar, né? E querendo andar, né? Sentado e com medo, né? Aí ele pegou o meu dedo, nós foi caminhando assim na sala, aí eu comecei a caminhar sozinho. Eu soltei o meu dedo e ele caiu. Segurou, andando, 2 anos e um pouquinho andando, eu soltei e caiu de novo. Aí na terceira vez eu fui soltando e começou a andar. Eu lembro que eu falou que andar nessa noite. Era 4h45 da manhã, eu cheguei de estrada ligado. E ficou a noite toda andando na casa assim, eu falei, todo dia, trabalhando, andando, voltando a noite toda, minha esposa, você vai dormir? Não, deixa eu ficar um pouquinho, não, pode deixar comigo. Eu comigo. E foi assim, então pra mim foi a maior alegria da minha vida, assim, de o ver pequeno ver andar, porque a gente sabe a dificuldade que tem, né? Depois com 1 ano e tanto que não andava, aquela preocupação toda, mas no médico, não, calma, Deus envolver, paciência. Já tive um caso do autismo nessa idade aí, que eu poderia ver para um pouco. Também ele ensina um pouquinho do vídeo, eu sou muito atencioso nessa escola. Ele falou para nós pegar um acompanhamento, vai lá no hospital, faz isso, aquilo. Eles sempre acompanhando nós, né? Aí nós. Na minha vida. Aí eu tenho muito apoio de pessoa desconhecida. Só isso que eu tenho a dizer. Para mim, são tantas coisas que marcaram para mim que eu não tenho nem como falar de um só, sabe? Mas eu vou falar assim, recente, sabe? Que aconteceu comigo, igual eu falei agora há pouco, que eu passei por cirurgia cardíaca, já a segunda, e eu estava no hospital, assim, muito triste, pensando, seria de mim, se algo acontecesse, quem ia cuidar dele? Porque a luta é muito grande. Só quem está aqui, só quem é pai de um especial sabe. Porque os pais também é especial. Então a luta é muito grande. Então eu tenho 11 anos de luta com o Miguel e eu sei que eu passei. E quando eu estava lá no hospital, eu fiquei 17 dias internado, todo passei no CDI, fiquei entubada. Foi um processo longo. E ele mandou para mim, de lá, eu estava até caçando aqui, o celular, ele mandou para mim lá e eu mostro, não sei se vai dar para escutar, mas isso me marcou assim, tanto, porque só quem tem filho assim sabe, quando eles fazem essas coisas, deixa a gente assim. Ele mandou assim, ó.
porque a gente também, lá do tempo de hoje, a gente tem que aceitar e saber identificar onde está o nosso limite e onde está o limite do próximo, né? Era uma pessoa que eu esperava um apoio para mim falar uma coisa dessa. Então, mas também hoje eu vejo por outro lado, assim, eu muito consegue, eu fui estudar, eu fui atrás dos direitos dela e ela evoluiu muito bem, graças a Deus. Apareceram pessoas no caminho dela também que me ajudaram. Ele ficava com a minha mãe, só que ele tinha aquela coisa de tampar muito o ouvido, por causa do barulho. Aí, um certo dia, a gente foi no aniversário, na hora do parabéns, o Davi debaixo da mesa, tampando o ouvido. Eu fui e falei com a minha mãe, o Davi, eu acho que o Davi está com alguma coisa. Não tem nada não, vocês inventam moda demais. Eu falei, não, eu vou procurar saber, né? Vou me aprofundar. Fui pesquisando, fui lendo, levei ao médico, passou o exame de ouvido dela, fez exame, não deu nada. Fui me aprofundando, aí marcou psiquiatra, psicólogo, e ele é com verbal, 6 anos, não fala. E eu sempre, e é difícil, né, da criança que não fala para ela se expressar. Saí do serviço, fiquei por conta dele. Hoje eu fico para lá e para cá com ele. Ele é louco com o pai dele. Graças a Deus a gente vive bem, vive junto, né? Tem mais 2 irmãozinhos. Mas na minha gravidez também, no final da gravidez, eu descobri que ele, no ultrassom, que ele tem um fêmur mais curto, ele tem um encurtamento de fêmur, 3,5 cm que hoje está. Graças a Deus, a cirurgia dele foi aprovada, mas pela idade dele ainda não faz. A proposta agora é nós falarmos um pouquinho de como é que a gente recebeu o diagnóstico. Como alguns já relataram, eu vou emendar mais uma situação nessa, que é quais foram as ações da família posteriores ao diagnóstico. O que a família fez? Como é que vocês se colocaram diante dessa situação? Eu convido a Marcela para começar essa abordagem. Bom, eu recebi o diagnóstico bem, porque foi tardio, né? Então a questão de... Ele teve uma crise de ansiedade, eu estava viajando, cheguei e ele estava assim, mãe, eu estou com uma sensação de morte, que eu vou morrer. E parece que tem alguma coisa do meu peito. E aí ele falou, eu fiquei o dia todo assim. E eu falei, então nós vamos para o médico. Aí eu saí de casa à noite, levei ele para o Unimed, e aí eles deram um remédio, fez um eletro para ver se podia ser um infarto. E a partir desse momento a gente já começou a investigar. A primeira consulta dele com o psiquiatra, aí ele foi no neurologista, eu não podia ir porque eu estava trabalhando, eu escrevi tudo. As pessoas pararam de convidar a gente, porque ele batia até no aniversariante, ele era muito agitado, muito mesmo. Então aí
não aceitava. Aí um dia, isso foi depois dos 6 anos de idade, eu não aceitava de jeito nenhum. Aí com 6 anos de idade, ele já estava indo para a escola, né? Eu estudava na escola particular, ele estava indo para a escola. Aí eu dentro do banheiro, chorando, vibrando, eu não aceito, eu fui tomando esses medicamentos, tarja preta, eu não aceito, falando com Deus, chorando. Aí o Senhor falou no meu coração, ontem você me pediu ele ontem você me pediu ele, para deixar ele, porque quando eu estava com 7 meses que eu descobri, que eu fui para a urgência, eles falaram, vai ter que tirar o feto, porque para tratar seu coração vai ter que tirar ele. Porque não posso dar medicamento, ele vai falecer, não vai aguentar. E lá eu pedi, Senhor, não deixa, salva eu e meu filho. Aí lá dentro do banheiro eu falei, ele falou no meu coração, ele falou, não, ontem você me pediu ele, para deixar ele, eu deixei ele, então ele tá ali. Aí depois disso eu aceitei, depois disse, não, aconteça o que acontecer, eu pedi ele, então o Senhor estando comigo, eu estou junto. Então foi isso. Então para mim... Acho que eu já fui em casa. O Davi, de início, né, é claro que a gente toma aquele baque, leva aquele baque, né, assustei, mas igual o pai ali falou, a gente vai conhecendo outras pessoas, vai escutando outras histórias, vai levando eles, né, nos acompanhamentos. Às vezes a gente vê outras crianças numa cama hospitalar, tomando, comendo pela sonda, alimentação pela sonda, a gente para e pensa, meu Deus, meu filho não tem nada, né, em vista de outras crianças. Às vezes eu levo ele, um próprio ortopedista, tem mãe lá com a criança numa cadeirinha de roda, e ele para lá e para cá, para lá e para cá, aquela correria. Mãe, deixa eu te perguntar, desculpa, o que ele tem que a senhora vai fazer aqui? Né? Porque ele tem perceptiva, estética, né? E a gente agradece a Deus, muito a Deus, porque às vezes não é uma coisa tão aquela coisa que outra criança vista do que outra criança tem. E vou só falar rapidinho, eu tive um problema agora, estava falando com uma profissional. Ele estava numa sala com a TO e com a fono dele saiu e a TO ficou. Ele conhece o caso e ele acaba retocando. A gente sai do lugar, às vezes julgado, né? E igual estou aqui, todo mundo passa né, a maioria pela mesma situação e a gente acaba saindo mais acolhida. E é igual a inclusão. Se fala tanto da inclusão, mas em muitos lugares na prática não funciona. Né? Igual às vezes a criança está lá identificada, está com um crachazinho, mas a pessoa nem sabe o que significa aquele crachá. Às vezes sai com o Davi, moça, que bonitinho esse crachá é o quê? Aí a gente tem que explicar. Às vezes é uma pessoa idosa também, não conhece, né? Mas que a inclusão funciona de verdade. Igual agora em época de eleição, ontem mesmo eu estava falando, ontem eu participei de uma reunião no projeto do Voo Azul, Davi vai até começar a terapia hoje lá. Aí participei da reunião, falou o tempo todo, né, dos autistas, dos PCD, de todo mundo. No final da reunião, falei, vai ter alguma coisa nessa reunião. Pedindo voto, né, com uma pessoa deles lá, de confiança, que é inclusão, não sei o quê. Falei, gente, antes não tinha. Ninguém que apoiava a causa autista. Hoje, o que apareceu agora, aquela coisa não fique só na época de eleição, né? Igual eles estão querendo montar como fala? Montar só para um lugar, só para ser de convivência. Tomara, Deus abençoe que saia do papel mesmo, que isso funcione. Né? Não só para as crianças autistas, mas para todos os PCDs. Né? É para cá? Bom, eu senti uma de gratidão, de alívio, falei, vou para fora, isso é bom. Também gratidão, falei pouco, mas eu sabia que era a mesma ideia, né? Esse aí, muito obrigado. O meu sentimento é de gratidão, né, por vocês apoiarem a gente, porque isso aqui é muito importante, porque eu já participei muito de rodas, antes que vocês não tinham chegado, eu estava fazendo elas,
lá no Hospital das Clínicas tem um treinamento de pais, são 3 meses. Aquilo lá, gente, é um divisor de águas, é muito bom, sabe? Você aprende muito lá, tem muita coisa para aprender, para ensinar para os pais, então eu já aprendi muito. Hoje, com o Miguel, quem vê assim, nem parece, né, tudo que eu já passei, mas hoje o Miguel já melhorou 90%, sendo que eu já vi lá atrás, né? Então hoje, assim, isso aqui é muito importante, porque às vezes, é o que eu falo, essa roda aqui é bom você, como eu falo, desaguar. Aqui você deságua, você puder falar, isso é bom, porque às vezes os parentes já estão enjoados de ouvir, os parentes já estão calejados, sabe? E parece que você fica repetitivo. Gente, tchau pra vocês. Faz mais vezes que eu volto, mas vou vir sem ele. Beijo. Agora eu não quero ir. Eu vou vir sem ele, porque eu gosto de vocês, né, voluntária. A Marília tanto aquece tanto nosso coração. E a gente finaliza essa roda com um texto que a Marcela sugeriu, que eu falei, Marcela, não vai ser no começo não, sabe? Todo mundo chorar, vai ser no final. O texto diz assim: um bebê é a opinião de Deus de que o mundo deve continuar. Ben nasceu no dia 20 de setembro de 89. Pouco depois do seu nascimento, soubemos de sua cegueira e surdez. Quando estava com 3 anos, soubemos também que nunca andaria. A partir do 2º dia de vida de Ben, nossa família percorreu um caminho que nunca havíamos imaginado. Centenas e centenas de quilômetros até os melhores médicos e os melhores hospitais. Centenas de agulhas e raios-x, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas. Depois disso, vieram as lentes de contato, o aparelho dos dentes, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, andadores e macacões para engatinhar, junto com todos os terapeutas, pessoas com deficiência visual, um professor para pessoas com deficiência auditiva, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um patologista de fala em linguagem, um pediatra, um neumologista, ortopedistas, um oftalmologista pediátrico, um otorrino, um fonoaudiólogo, um dentista, um cirurgião dentista e um ortodontista. E ele só tem 8 anos de idade. Ainda assim, todas as manhãs meu homenzinho acorda com o maior sorriso no rosto, como se dissesse: ei, vocês, eu estou aqui para mais um dia e estou tão feliz. Nossa filha nasceu 3 anos antes de Ben. Lembro-me de seu pai e eu olhando para ela durante enormes períodos de tempo, quando ela tinha cerca de 2 anos, esperando que a próxima palavra ou som escapulisse. Sempre que isso acontecia, era um momento marcante na história, um tópico de orgulhosas conversas com quem quer que tivesse a paciência de escutar. Realmente tínhamos uma criança brilhante e notável, ainda temos. Depois que Ben nasceu, nosso amor por ele mudou nossa visão sobre o que era realmente importante a respeito de nossos filhos. Nossos filhos se tornaram indivíduos, cada um possuindo qualidades maravilhosas que não devem ser comparadas. Suas vidas não devem ser medidas pela falta de habilidade ou pela habilidade excepcional, mas pela força de perseverança. Quando Ben estava com cerca de 4 anos, dirigia com bastante domínio sua cadeira de rodas, mas nunca havia dito uma palavra, apenas sons abertos de vogais. Então nossa família começou a botar um gravador na mesa durante o jantar para gravar os sons que Ben estava fazendo, porque ele demonstrava claramente que queria participar das conversas. Pensamos que talvez, se ele ouvisse sua voz gravada e as nossas, isso estimularia algo dentro dele. Um dia, em setembro de 93, a fita estava rodando enquanto eu alimentava Ben e fazia alguns sons, tentando estimular alguns interesses nele. De repente, o tempo parou. Nunca esquecerei a expressão dos olhos de Ben, a concentração em seu rosto, a forma de sua boca, como ele olhava para mim de sua cadeira de rodas
quando falou suas primeiras 3 palavras: eu te amo. Venei então, mas você sabe, eu não ouço a fita com tanta frequência, não preciso. Sempre irei reconhecer na expressão de seus olhos, mesmo que sejam cegos, quando ele procura o meu rosto para me dar um beijo. Isso é tudo que eu preciso. Muito obrigada, gente.